Gente, qualquer coisa, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me falar, porque às vezes eu costumo acabar indo um pouquinho rápido. Alguém me diz se está apresentando a tela já? Tá sim, amiga. Tá apresentando sim. Pronto, gente. Então, eu vou iniciar. Como eu falei, hoje a nossa monitoria vai ser de fungos, tá? Fungos gerais. E eu dividi essa monitoria em 4 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos gerais dos fungos, a morfologia dos fungos, a reprodução dos fungos em geral e também algumas diferenças dos fungos das bactérias, tá? Falando agora um pouquinho sobre os aspectos gerais. Gente, os fungos, eles fazem parte do reino fungi. E como exemplo, dentro desse reino, a gente vai ter os cogumelos, as orelhas de pau, as leveduras, que a gente vai ver bastante, e os bolores. Aqui são alguns exemplos. Cerca de 200 espécies de fungos, eles vão ser patogênicos aos seres humanos, ou seja, eles vão causar alguma doença ao ser humano. Esses seres, eles são eucariontes, ou seja, possuem o núcleozinho formado, vão possuir uma parede celular de quitina, e para quem não sabe, a quitina é um polissacarídeo, tá? Normalmente, só quem tem quitina vai ser os artrópodes, e no caso dos fungos, e essa quitina vai ajudar a rigidez das células. Eles vão possuir esporos com fins reprodutivos. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês quando a gente chegar na parte de reprodução. E eles vão ser quimioheterotróficos. Para quem não lembra ou para quem não sabe, quimioheterotrófico é quando você necessita de componentes orgânicos, como, por exemplo, fonte de energia e fonte de carbono. E a grande maioria deles vai ser aeróbios, mas a gente vai ver também que vão ter alguns que vão ser anaeróbios facultativos. Não vai existir anaeróbios obrigatórios, tá? Então, a grande maioria vai ser aeróbios ou anaeróbios facultativos, como vocês vão ver. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia deles. A gente vai ter os fungos filamentosos, que eles são multicelulares, ou seja, são constituídos de muitas células, constituem longos filamentos, como vocês podem ver aqui na foto ao lado, de várias células conectadas, e essas células conectadas, que vão ser justamente esses filamentos que vão estar conectados uns aos outros, eles vão constituir as hifas. Eu coloquei até essa foto aqui, gente, desse cogumelo, para vocês entenderem um pouco melhor. Essa outra foto aqui, bem colorida, tá mostrando a hifa para vocês, certo? E quando eles estiverem em condições ambientes favoráveis, as hifas elas vão crescer e vão formar uma massa filamentosa que vai ser visível ao olho nu. Essa massa filamentosa, que vai ser constituída por um conjunto de hifas, vai se chamar micélio, que é justamente o que a gente consegue ver a olho nu. Que vocês estão vendo aqui, nesse cogumelo, a gente vai ter as hifas, a junção de todas essas hifas vai formar o micélio. E os fungos filamentosos, eles vão ter 2 tipos de reprodução. Eu coloquei aqui 2 exemplos. A gente vai ter o de reprodução sexuada ou assexuada. Um exemplo de reprodução assexuada vai ser quando as hifas elas crescem por alongamento de suas extremidades ou através de um fragmento que é quebrado de outra hifa. E assim vai ocorrer de forma assexuada, porque não vai existir, como é que eu posso dizer, outra hifa ali para poder acontecer. Então, vai ser tanto pelo alongamento delas, das extremidades delas, ou pelo fragmento que foi quebrado de outra hifa. Isso vai constituir a forma assexuada. E uma forma que pode ser considerada sexuada ou assexuada também é a forma de esporos, que muitas hifas que são reproduzidas por meio de esporos, elas são chamadas de hifa aérea ou reprodutivas, que elas vão gerar esporos e contaminar outros locais, e aí vai nascer aquela hifa ali, ou elas vão se reproduzir e vão virar uma nova hifa. Então, tem essas 2 formas, tanto essa forma sexuada quanto essa forma assexuada. Pronto, gente, de fungos filamentosos, o que vocês precisam saber de mais importante é isso, tá bom? Lembrar do micélio, que é o conjunto de hifas. Lembrar que quando a gente vai ter esses filamentos conectados, eles vão constituir as hifas,
tá? E vão ter esses dois tipos de reprodução. Agora a gente vai falar um pouquinho das leveduras. Diferentemente dos fungos filamentosos, elas são unicelulares, não possuem filamentos, como vocês estão vendo aqui na foto. Elas não vão possuir filamentos, elas vão ser esféricas ou ovais e vão ser anaeróbias facultativas, tá? Eu falei para vocês que a grande maioria iria ser aeróbias, né? Mas no caso das leveduras, elas vão ser anaeróbias facultativas, ou seja, elas podem sobreviver ou não na presença de oxigênio. E se houver oxigênio, elas vão metabolizar os carboidratos e vão formar dióxido de carbono e água. E na ausência deles, elas vão fermentar os carboidratos e vão produzir etanol e dióxido de carbono. Eu coloquei aqui essa cerveja do lado para vocês lembrarem daquele nosso processo que a gente vai ter das leveduras, que a gente vai formar justamente o etanol e dióxido de carbono, tá? Só para vocês lembrarem, terem assim uma associação. E eu queria fazer uma pergunta para vocês de qual é o exemplo de leveduras que a gente vai ter, que o João Vitor vai falar bastante. Uma doença. Quem poderia me responder? Que o tipo dessa doença vai ser o de levedura. Começa com C, gente. Isso. Alguém sabe? Emerson, você sabe. Pode falar, viu, gente? A gente não precisa ter vergonha. Pode falar Pode no falar. chat, gente. Não precisa falar no áudio. Falei no chat. Qualquer coisa o João Vitor me Tem disse. na vagina também. As meninas têm que ter cuidado. Isso. Vocês não estão lembradas, né? Pois o João Vitor vai falar tudo bem direitinho para vocês depois. Mas é a candidíase, tá, gente? A candidíase, ela é um tipo de fungo, a morfologia dela é de leveduras. Alguns autores consideram ela também dimórfica, mas assim, se for perguntar na prova, vocês podem vocês coloquem leveduras. Por que alguns autores consideram ela dimórfica? Porque vocês vão ver que ela passa por um processo de transformação para poder causar a doença mesmo, entendeu? Mas eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho melhor isso. Deixa eu só aceitar aqui, gente, bem rapidinho. Alguém pediu aqui. Pronto. Vocês vão ver melhor isso com o João Vitor, tá bom? E agora a gente vai falar justamente sobre os dimórficos, certo? Que eles podem transitar entre a forma filamentosa e a forma de levedura. Eles são fungos patogênicos, ou seja, fungos que transmitem doenças, né? Eles podem crescer tanto na forma de fungo filamentoso quanto na forma de levedura. E o que vai diferenciar essa transição entre eles, se eles vão ficar na forma filamentosa, se eles vão ficar na forma de levedura, é justamente um dos fatores vai ser a temperatura. E eu coloquei essa foto aqui ao lado, que é justamente de um tipo de doença que o João Vitor vai falar para vocês, que é a micose, que é a Paracoccidioides brasiliensis, que vocês estão vendo que quando ela estiver na temperatura de 23 graus, ela vai constituir o micélio, que é justamente aquele conjunto de hifas, né, lá dos fungos filamentosos. E na temperatura de 37 graus, ela vai constituir já a forma de levedura. Então, para vocês perceberem por que é que vai ser dimórfico, justamente porque vai ter essa transição de temperatura que vai mudar a forma a forma de micélio para levedura. E outro fator também que pode alterar essa morfologia delas vai ser a concentração de CO2. Mas a gente vai ver que o que vai ser mais comum vai ser justamente nessa temperatura, tá? Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução dos fungos em geral. Eu não sei se foi passado na aula de vocês vários tipos de reprodução, mas na minha, porque eu fiz esse slide baseado na aula que eu tive, né? A gente viu a forma de brotamento e a professora também falou de uma fase reprodutiva, que era a fase de pseudo-hifa. Mas a gente vai começar a falar sobre o brotamento. Gente, o brotamento, ele é simples, é uma reprodução assexuada que vai ter um crescimento de um broto a partir da célula-mãe. Eu coloquei essa foto aqui para vocês verem que vai ocorrer no crescimento dele, até que chega uma hora que ele
é como se fosse um galinho, né? Chega uma hora que ele sai da célula mãe, que é justamente onde ele foi reproduzido, e cai no chão. Certo? Então, essa é a fase de brotamento. É como o nome mesmo diz, vai brotar, entendeu? Daquela célula mãe. E já essa fase reprodutiva, que é a fase de pseudo-hifa, vai acontecer que a gente vai ter adaptações de alguns fungos. Um exemplo são as leveduras, que elas vão se multiplicar, só que ao invés de elas se separarem, como ali no brotamento, como vocês estão vendo ao lado, elas vão permanecer unidas. Quando elas permanecem unidas, elas ficam semelhantes a hifas, porque vocês viram que as hifas, elas parecem uns galinhos, são assim, tem os filamentos e vem saindo os galinhos dela, então elas vão ser semelhantes às hifas, e com isso elas vão ser chamadas de pseudo-hifa. Aí eu coloquei essa foto aqui justamente para vocês verem como são parecidas. A gente vai ter a hifa verdadeira, que vai ter os filamentos dela, né? E a pseudo-hifa. Ela é uma fase reprodutiva. Essas foram os tipos de reprodução que a gente viu dos fungos em geral, mas vão existir outros. Como eu tinha falado anteriormente para vocês, lá quando eu estava falando dos filamentos, a gente vai ter, além da fase de brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada, a gente vai ter também a de fragmentação, que eu falei para vocês lá quando a gente estava falando dos fungos filamentosos, e a de esporulação, que eu também falei lá, que é justamente quando os esporos estão lá no chão. E na forma sexuada, a gente vai ter a plasmogomia, a cariogamia e a meiose. Só que, pelo menos, quando foi a minha aula, a professora ela não aprofundou isso, ela apenas citou por cima, mas que ela mesma falou um pouco mais foram essas duas. Caso a professora tenha falado para vocês dessas outras formas, a plasmogamia, a cariogamia ou a meiose, tiver aprofundado, vocês me avisam que depois eu mando algo para vocês relacionado a isso, tá bom? E, gente, importante, a Candida albicans, que é justamente quem vai causar a candidíase, ela vai se fixar à célula epitelial na forma de levedura, mas ela precisa estar na forma de pseudo-hifa para invadir os tecidos mais profundos e causar a doença. Por isso eu falei para vocês que alguns autores consideram a Candida albicans como sendo dimórfica, justamente porque ela tem que passar por essa transição de levedura para pseudo-hifa para poder causar a doença. Mas, na verdade, a grande maioria deles consideram mesmo como sendo levedura, tá? Essa fotinha aqui que eu coloquei de lado é só para vocês entenderem melhor. Agora, e por fim, eu falei que ia ser bem rapidinho nessa parte, porque a parte maior mesmo é as doenças fúngicas orais, que também é onde vocês precisam focar um pouco mais, que é o que o João Vitor vai dar, tá? A gente vai terminar com essas características. Gente, não eram características nutricionais, desfaça, eu esqueci de mudar. A parte de fungos versus bactérias. Mas também tem algumas características nutricionais aqui dentro, mas é porque o título melhor que se encaixava era esse. Então, vocês corrijam aí, tá? Sobre os fungos e bactérias. A gente vai ter algumas diferenças. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. A gente vai ter algumas diferenças dos fungos e das bactérias, e vocês vão perceber que os fungos, gente, eles vão ser um pouco mais considerados, como é que eu posso dizer? Vão causar mais doenças hostis do que as bactérias. Por quê? Porque eles crescem melhor em ambientes em que o pH máximo é 5, enquanto que para a bactéria aquele pH vai ser muito ácido. Certo? Então, isso já anda uma vantagem sobre as bactérias. Eles vão ser mais resistentes à pressão osmótica do que as bactérias. Eles podem crescer em baixo grau de umidade, são capazes de metabolizar carboidratos complexos, que a maioria das bactérias elas não podem utilizar como nutrientes, são adaptados a ambientes que poderiam ser considerados hostis a bactérias, e por eles serem quimioheterotróficos, eles absorvem nutrientes ao invés de ingeri-los. Então, isso faz com que os fungos eles sejam, vamos dizer assim, piores do que as bactérias em vários sentidos, justamente porque eles são mais resistentes, eles conseguem sobreviver em ambientes hostis que as bactérias não conseguiriam sobreviver, e por isso que eles causam várias doenças orais que vocês precisam ver bem direitinho com o João Vitor, porque elas vão ter alta relevância pra gente, que vamos ser, né, cirurgião dentista. A gente pode ver bastante isso durante quando a gente estiver na clínica, tá? Então, a gente precisa focar bastante nisso.
E, gente, a monitoria foi bem curtinha sobre fungos gerais, né? Agora vocês vão ver as doenças fúngicas orais com o João Vitor. Caso vocês tenham tido alguma dúvida, vocês me falem que eu volto. Tá tudo certo? Ou vocês tiveram dúvida em algo? A professora falou algo a mais que eu não falei aqui. Alguém poderia falar? Gente, Alguém alguém poderia dizer? responde, por favor. Pronto, né? O Gemerson respondeu. Muito obrigada, viu, Gemerson? Respondeu tudo ok. Então, agora o João Vitor ele vai dar início à parte de doenças fúngicas orais. A parte de fungos gerais é só isso mesmo, gente. É uma coisa bem simples para introduzir vocês nesse outro assunto, tá? Que o João Vitor vai dar. Qualquer dúvida, se vocês não quiserem falar aqui, podem falar comigo no privado, tá? Ou então, se vocês se sentirem à vontade para falar com o João Vitor também, podem falar com ele. Não tem problema. Amiga, tá aparecendo? Tá sim, amigo, tá aparecendo. Eu não tô conseguindo ver o chat. Aí caso alguém pergunte, aí tu fala pra mim, tá certo? Tá bom. Bom, gente, agora a gente vai dar início à parte de doenças fúngicas da cavidade oral, que tem muita chance de vir cair na prova, tá? Principalmente a candidíase, tá? Porque é algo que vocês vão encontrar muito durante a trajetória de vocês, principalmente quem for trabalhar na área de saúde pública. Então, as doenças fúngicas, gente, são as conhecidas micoses, né? São geralmente doenças crônicas. O que são doenças crônicas? São doenças duradouras, tá? Que deixam resquícios duradouros nas pessoas, nos pacientes. Tendo, assim, tratamentos longos, gente. A gente vai ver uma doença que o tratamento pode chegar até 9 meses. Certo? A classificação dessa doença, ela se dá pelo grau de envolvimento do tecido, se é muito profundo, se é superficial, modo de entrada do hospedeiro. E ela pode ser sistêmica, subcutânea, cutânea, superficial e oportunista. Eu coloquei aqui em destaque oportunista, porque as doenças fúngicas oportunistas são as principais em cavidade oral, dentre elas a candidíase. As micoses sistêmicas, elas são no interior do corpo, como o nome já fala, sistêmico. Tudo que é sistema, a gente associa a tecidos e órgãos, tá? Pode afetar vários tecidos e órgãos. E a rota de transmissão é a inalação de esporos, tá, gente? A gente sabe que os fungos têm esporos, porém esses esporos, eles não têm fins de proteção, e sim fins de reprodução. Certo? Então, a rota de transmissão das micoses sistêmicas geralmente é por meio da inalação. São causadas em geral, não sempre, geralmente por fungos que vivem no solo. E são geralmente fungos dimórficos. No solo são filamentosos e interior do indivíduo leveduras. E isso também altera por conta da temperatura interior do corpo, que é diferente da temperatura do solo. A gente tem como exemplo principal da micose sistêmica a histoplasmose, né? Que é causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. É através da inalação de esporos, como eu já tinha falado, né? Micoses sistêmicas geralmente está associada à inalação de esporos, à rota de transmissão. Geralmente, pacientes imunossuprimidos estão associados a essa doença. O que são esses pacientes imunossuprimidos? Como o nome já fala, né? Pacientes que têm um sistema imunológico bem debilitado. Pacientes que possuem linfoma, pacientes transplantados renais, pacientes cardiopatas, pacientes com doenças hepáticas, pacientes com HIV e AIDS e pacientes que usam altas doses de corticoides. Ou seja, pacientes imunossuprimidos, eles têm mais chances de ter histoplasmose. Gera alterações pulmonares, que eu vou mostrar no próximo slide, e também pode causar histoplasmose oral. Ó, nessa foto aqui, a gente tem um pulmão, né, uma radiografia de pulmão, onde a gente tem vários nódulos causados por conta da histoplasmose. Vários nódulos, ó. Nódulos fúngicos. Já nessa imagem aqui, a gente tem a histoplasmose oral, uma lesão no palato do paciente. E aqui a gente tem a lesão de histoplasmose na língua do paciente, certo? As micoses subcutâneas, elas são causadas por fungos que vivem no solo ou vegetação, necessita de um ferimento pré-existente, guardem isso na mente porque é uma das principais diferenças para as micoses cutâneas. Então, a micose subcutânea necessita de um ferimento pré-existente para o fungo adentrar ali na subcutânea da pele, né? Na parte subcutânea da pele.
Um exemplo é o fungo saprofítico, né, que se alimenta de animais em decomposição. E a gente tem o maior exemplo de doença dessa classe, a esporotricose, que dá tanto em animais, como em seres humanos. Já as micoses cutâneas, a gente tem o maior exemplo, muito conhecido, não sei se vocês já tiveram, que é o pano branco, né, que é a pitiríase versicolor. Não necessita de um ferimento pré-existente, né, são as dermatomicoses, está associada à transmissão por meio do contato direto, são fungos que dão pele, unhas e cabelos, e tem alguns fatores predisponentes bem importantes, né, que é aquela pessoa que sua muito, uma sudorese excessiva, e uso de roupas que não permitem a transpiração. Então vamos ter cuidado de usar roupas que não permitem nossa transpiração, né? Lembrar que a transpiração é uma forma de defesa do nosso corpo, mas em excesso pode causar complicações, dentre elas micoses cutâneas. Agora, gente, eu vou entrar na parte mais importante da aula, então anotem, complementem nos resumos de vocês, porque é bem importante e pode ser o que venha mais ser cobrado em prova, tá? Os fungos oportunistas, eles são inofensivos em habitat normal. Exemplo, eu posso ter Candida albicans na minha boca, mas não causando a doença, né? Está de forma inofensiva em um habitat normal, né? Só que esse fungo, ele pode ser algo patogênico em um hospedeiro debilitado por meio de alterações sistêmicas e apresentar algum tipo de doença, que a gente vai ver mais tarde quais são esses fatores predisponentes para o aparecimento de fungos oportunistas. A gente tem o principal exemplo, que é a candidíase, né? Essa candidíase, ela é causada pelo fungo Candida sp, porém, o mais encontrado em cavidade oral é o Candida albicans, tá certo? 1/3 das bocas saudáveis apresentam o fungo, tá, gente? Então, pode ser que eu tenha, pode ser que a Brena tenha, pode ser que o Gemerson tenha, pode ser que qualquer pessoa venha ter esse fungo de forma inofensiva dentro da boca, tá? Até porque ele é um fungo oportunista. Relembrar que a candidíase e o Candida albicans, ele tem a capacidade de se transformar em pseudo-IFA, tá? Então, ele se transformando em pseudo-IFA, ele tem capacidade de penetrar os tecidos mais profundos. Então, o tratamento da candidíase não serve apenas para o cirurgião dentista tirar essa lesão aqui. Vocês acham que se você pegar um paciente assim, eu tirei essa placa branca, ele já tá curado? Sim ou não? Falem no chat. Sim ou não? Só em eu tirar essa lesão branca da língua do paciente, ele já tá curado? Responderam que não, amigo. Não, exatamente. Por conta da capacidade da Candida albicans se transformar em pseudo-IFA e penetrar os tecidos mais profundos. Isso é questão de prova, isso é importante. É a micose oral mais comum, tá certo? Em cavidade oral. E é presente, gente, em pacientes usuários de próteses removíveis. Não esqueçam disso. Isso é o principal fator predisponente. Usar prótese removível, tá? Não esqueçam. Então, a gente tem, além do uso de prótese removível, a gente tem outros 1000 fatores, tá? A gente tem drogas que alteram a flora bacteriana, a gente tem drogas supressoras do sistema imune. Geralmente, a candidíase, ela está associada a pacientes que têm esse sistema imunológico bem baixo, né? Drogas que causam xerostomia, né? Que é a hipossalivação, a gente vai ter a hipossalivação, ou seja, eu não vou ter a proteção da minha cavidade oral. Lembrar que a nossa saliva, ela tem inúmeras funções, dentre elas a proteção. Então, se eu diminuo a minha saliva, eu diminuo a proteção da minha cavidade oral. Fatores nutricionais e algumas doenças sistêmicas, né? Fatores nutricionais como, João Vitor? Ausência de ferro, vitamina B, folato, desnutrição energético proteico, vitamina A, vitamina C. Todos esses complexos de vitaminas, quando eu baixo no meu sistema, quando eu tenho uma deficiência, leva a uma debilitação do meu sistema imunológico, tá? A gente sabe que o ferro é muito importante, a gente sabe que a vitamina A é muito importante, a vitamina C também. Então, uma deficiência de qualquer vitamina dessa pode sim levar ao aparecimento de candidíase oral.
Outros fatores, a gente tem diabetes mellitus, a gente tem o hiperparatireoidismo e o hipoparatireoidismo que causam a hipossalivação, ou seja, lembrando novamente, se eu tenho uma hipossalivação, eu vou ter uma diminuição do meu fluxo salivar. E diminuindo o meu fluxo salivar, eu vou ter, assim, uma diminuição da proteção da minha cavidade oral. Síndrome de Sjögren também, que diminui a ação das glândulas salivares, fazendo assim com que a minha boca fique bem menos saliva, que fique aquela mais concentrada, aquela saliva preguenta. Pacientes com HIV e AIDS, saber que existe uma diferença entre HIV, o portador de HIV e AIDS, tá? Geralmente o paciente que é HIV, né, que é soropositivo, ele pode não ter AIDS, né? Ele pode ser uma pessoa que não transmite o vírus. Isso é muito importante. A prevalência em pacientes com AIDS, que é a síndrome mesmo, um paciente aquele bem debilitado, chega a 80%. Pacientes com leucemia e radioterapia e quimioterapia. Voltando para HIV, gente, é importante vocês saberem que essa doença ela é capaz de destruir células do nosso sistema imune. Então, se o meu vírus destrói os linfócitos TCD4, ele destrói as minhas células dendríticas, ele destrói os meus macrófagos, então o meu sistema imunológico ele fica bastante debilitado. Então, por isso que pacientes com HIV e pacientes com AIDS têm muita candidíase. Quais são os tipos de apresentações clínicas, né? A gente tem um tipo mais comum, que é a pseudomembranosa. A gente vai ter a presença de placas brancas destacáveis. Pode ser assintomática, né? E a localização, ela se dá em toda a cavidade oral. A gente tem aqui em língua, a gente tem em palato, a gente tem aqui na mucosa jugal, tá certo? Então, em toda a cavidade oral. A gente tem a candidíase eritematosa, que ela tá muito relacionada à prótese removível, né? A gente viu uma avermelhação aqui. Um avermelhado, desculpa. Pontinhos vermelhos, ó, puntiformes, né? Chamado de puntiformes, tá, gente? E geralmente a estomatite por dentadura causa essa infecção aqui no palato. E causa muita ardência. A gente também tem a candidíase crônica atrófica. Ela pode ser assintomática. Causa ardência e dor. Pobre higiene oral, tá, gente? Pacientes que têm pobre higiene oral podem vir a apresentar candidíase, tá? A gente também tem próteses mal adaptadas, né? Lembrar sempre que próteses removíveis são o principal fator predisponente para o aparecimento de candidíase. E a gente tem 3 tipos, tá? A gente tem o tipo 1 de candidíase crônica atrófica, quando ataca um lado do palato. A gente tem o tipo 2 quando ataca os 2 lados do palato. E a gente tem o tipo 3 quando ataca tanto os 2 lados do palato quanto o rebordo alveolar, ali próximo ao dente. A gente também tem a glossite romboide mediana, né? Que é essa candidíase que tem um formato de diamante, né? Eu não acho que pareça um diamante, mas os cientistas dizem que parece esse diamante aqui, no terço posterior da nossa língua. A gente tem a queilite angular, que é muito comum em pacientes idosos, né? A gente vai ter uma diminuição da dimensão vertical da face em pacientes idosos, por isso vai ter um acúmulo de fungos ali no cantinho da boca, fazendo o aparecimento da candidíase, né? Do tipo queilite angular. João Vitor, qual o tratamento da candidíase, né, gente? Isso é uma possível questão de prova. Então, eu quero que vocês se atentem, as pessoas que estão na sala e as pessoas que vão assistir a gravação, se atentem a essa parte, tá? Qual o tratamento da candidíase, João Vitor? Né? Instrução da higiene oral. A higiene oral é muito importante para a gente ter um equilíbrio dos micro-organismos na nossa boca. Instrução de desinfecção de prótese. Sabemos que as próteses mal adaptadas ou próteses que não são higienizadas são principais fatores de aparecimento de candidíase. E a gente também tem a prescrição de antifúngico, como a anhistaminina, que é um pouco mais cara, e o miconazol, né, que é o distribuído em SUS. Certo, gente? E geralmente esses tratamentos duram dias, meses, tá? São tratamentos mais longos, né? Porque doenças fúngicas são doenças crônicas e de tratamentos longos. Por último, a gente tem a paracoccidioidomicose, né? Um nome muito difícil, não sei falar bem, tá? Gerada pelo fungo P. brasiliensis, né? É um fungo dimórfico
como a Brena já falou anteriormente, é um fungo que ele pode apresentar na forma de levedura, como na forma de filamentos, né, geraífas. Essa doença geralmente está associada a pacientes masculinos e agricultores, tá, gente? Está associada a agricultores, e a gente sabe que o maior percentual de agricultores são do sexo masculino, entre 30 a 50 anos, né? A transmissão ela se dá por meio da inalação, né? Vamos lá, né? O homem ele tá cuidando da terra e ele pega uma planta que está contaminada, ou vai limpar um celeiro ou um galinheiro que está contaminado por esse fungo e acaba passando a mão perto ali do nariz e inalando os fungos e tendo a paracoccidioidomicose, certo, gente? E comer carne de tatu, estudos comprovam que pode transmitir essa doença. E o tratamento, João Vitor? O tratamento é o uso do itraconazol, que é um antifúngico, que a gente vai ver que tem uso veterinário e uso também no ser humano. E, gente, olha o tratamento como é demorado, ó. 6 a 9 meses de tratamento. Aqui eu tenho algumas fotos mostrando como é essa paracoccidioidomicose e saber também que tem complicações pulmonares, tá, gente? A gente vê também, assim como a histoplasmose, complicações pulmonares, tá, gente? Foi isso, nossa monitoria hoje. Se ficar alguma dúvida em doenças fúngicas,